Mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês. Senhor meu Deus, que seja possível realizarmos o trabalho de luz nesta casa divina. Que eu possa ser bem inspirada pelo mentor Erasmo Gurgel e tudo transcorra com paz e harmonia. O tema de hoje é centros vitais, centros de força ou chakras. Nós iniciamos o trabalho utilizando o livro Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz, no capítulo 20, nos explica que o corpo espiritual, lembremos, nós todos somos espírito e possuímos perispírito, ou corpo fluídico, e corpo, ou corpo físico, corpo material. Portanto, ele nos explica que o corpo espiritual é regido por 7 centros vitais que se conjugam e eles acabam vibrando em sintonia uns com os outros. Através da mente, estabelecem um campo eletromagnético. A posição da mente é o que vai determinar o peso deste nosso perispírito e também o habitat que lhe compete. Consequentemente, André Luiz quer dizer que nós seremos destinados, depois da nossa morte, para o local de afinidade com tudo que nós fizemos e com tudo que nós pensamos enquanto encarnados. Quanto mais primitiva for a condição da nossa mente, mais fraco é o influxo vibratório do nosso pensamento, nós podemos sublimar ou desequilibrar o nosso corpo espiritual através dos nossos pensamentos. André Luiz também diz para nós que quanto mais a pessoa consegue elevar-se através do esforço próprio, maior será a sutileza do seu perispírito, que então conseguirá se assemelhar com tudo que for harmonioso, belo, cheio de luz, tudo que é reinante na criação divina. Ainda nos explica que dependendo da viciação psíquica, eu posso desarmonizar determinado centro vital, determinado chakra. E ainda diz que a partir da mente que acaba estando em desequilíbrio, porque não está diretamente relacionada com a lei divina, então por atos contrários à lei divina, eu vou desajustar, desarmonizar determinado centro vital e quando eu faço isso, eu preciso reajustá-lo. Isso quer dizer que durante a nossa existência, por diversos motivos, mas normalmente estando ligado aos nossos pensamentos desajustados, eu desarmonizo algum dos meus chakras, ou vários deles, já que eles estão conjugados, estão em sintonia uns com os outros. Quando eu faço isso, eu começo a me sentir mal. Eu estabeleço uma doença também no meu corpo físico. Tudo começa no corpo espiritual, mas progride para o corpo físico. Eu me sinto doente e busco terapias para me reajustar. Existem inúmeras, incluindo a acupuntura. Também utilizando outro livro do mesmo escritor, então, Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz, no capítulo 2, reforça, dizendo que o corpo físico, ele reflete o corpo espiritual, que retrata o corpo mental, que lhe preside a formação. Fala que depois da morte é o corpo espiritual, o que é o veículo do espírito com as aquisições da mente que lhe preside. Ele fala que o corpo espiritual ou psicossoma possui os centros vitais, que são recursos automáticos adquiridos pelo ser em milênios, nos múltiplos setores da evolução anímica. Isso quer dizer que, se nos lembrarmos que o princípio inteligente, ele vem do reino mineral,
passa pelo reino vegetal, e aí já como espírito está no reino animal e progride para o reino hominal. Estes chakras, eles se desenvolveram durante toda esta evolução. Passaram por todos os reinos, até que pudéssemos contar com eles neste corpo em que habitamos. Ele vai explicar cada um deles, dizendo que, regendo a atividade funcional dos órgãos, nós podemos identificar o primeiro deles, que é o centro coronário, fica no cérebro e é a sede da mente. O centro coronário, ele é então aquele que recebe os estímulos do plano espiritual. Ele orienta a vida consciencial da alma e também o metabolismo orgânico. Ele vai estimular todos os outros chakras que recebem as ordens do espírito. Vai imprimir os reflexos nos órgãos a partir dos efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossas condutas ou influências. Ele vai transmitir para estes órgãos todos os reflexos dos nossos pensamentos, ideais e condutas. Então, o que fica de mais importante em tudo isso é que tudo é proveniente dos nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos desenfreadamente pode agredir os nossos chakras e, consequentemente, a nossa vitalidade do corpo físico, gerando doenças. Todos os nossos ideais e condutas, da mesma forma, vão fazer total diferença para a nossa saúde. Mas, continuando, o chakra ou centro cerebral é o terceiro olho, é o ponto yin-yang da acupuntura. Ele também tem influência sobre todos os outros centros vitais. Ele governa o córtex encefálico na sustentação dos nossos sentidos, glândulas endócrinas e sistema nervoso. O centro laríngeo, ele controla nossa respiração, fonação, timo, tireoide e paratireoide. E nós estamos aqui falando sobre a função de cada um deles e também devemos pensar que quando eu sou uma pessoa que me preocupa em demasia, eu não consigo controlar os meus pensamentos, porque eu estou realmente descontrolada. Isso pode fazer com que eu desalinhe o meu centro cerebral. Quando eu sou ligada a maledicências, quando eu falo mal da vida dos outros, eu posso desarmonizar o meu centro laríngeo. Continuamos, o centro cardíaco, ligado à emotividade, circulação dos centros de base. Quando eu não perdoo, quando eu estou cheia de ressentimentos, de mágoas, eu posso desarmonizar este centro. O centro esplênico está mais relacionada com as atividades do fígado, então rege o sistema hemático e também as variações do meio e circulação sanguínea. Quando eu estou cheia de cólera, de ira, quando eu estou enfurecida com alguém e me recuso de qualquer forma a me acalmar, a me realinhar, a me ajustar com esta pessoa, eu posso desregular este centro, mas também relacionado aos meus hábitos alimentares e vícios decorrentes de bebidas alcoólicas. Também o centro gástrico, responsável pela digestão e absorção dos alimentos, todo tipo de alimentos que me fazem mal ao meu corpo físico, mas também as preocupações excessivas que eu tenho ao longo dos meus dias vão desarmonizar este chakra. E por último, o centro genésico, que seria o santuário do sexo, com a modelagem de novas formas entre os homens e estabelecimento de estímulos criadores. Portanto, este último chakra, ligado ao sexo, está relacionado a todos os pensamentos viciosos, as desarmonias. Aquela pessoa que
em outras existências cometeu males ligados ao sexo, nesta vida já se controla, não realiza mais o mal através do sexo, por exemplo, a pedofilia, mas ainda mantém enraizado pensamentos ligados aos atos. Nós sabemos que nós precisamos extirpar todo pensamento ligado ao mal, arrancando o mal de dentro de nós. Senão, estes pensamentos por si só podem interferir neste chakra, mas também atos sexuais desregulados, quando eu estou mantendo atos sexuais com muitos parceiros, quando eu faço isso em demasia, eu acabo eliminando esta energia vital. Eu não tenho como cuidar dessa energia e eu também vou, de alguma forma, destruir pouco a pouco este chakra, lesar esta região. Portanto, André Luiz fala que os centros vitais, eles têm função direta sobre as glândulas, tecidos e os nossos órgãos. Tudo recebe as ordens do nosso espírito, adaptando-se e diferenciando-se diante das condições por ele criadas. Ele ainda diz que depois da nossa morte, principalmente nos centros gástrico e também no centro genésico, centro gástrico por conta da diferenciação dos alimentos que ingerimos, porque normalmente não são os adequados para a nossa condição enquanto seres encarnados, e centro genésico, a região do sexo, porque nós deveríamos nos relacionarmos com o ato sexual através da sublimação das almas. Mas, infelizmente, os homens se aproveitam do sexo apenas para atingirem um prazer físico. Então, depois da morte, principalmente através destes chakras, acontece uma alteração, uma destruição do corpo espiritual. Quando chega no plano espiritual, então, esta pessoa percebe este corpo que está danificado através da queda mental, proveniente do próprio remorso, porque ele se dá conta de tudo o que ele fez, de todas as agressões que ele produziu, ou hiperdinamia, que são os delírios da imaginação. Ele não fez nada, mas apenas através dos próprios pensamentos ele conseguiu destruir, ele conseguiu de alguma forma causar distúrbios neste corpo espiritual. Como ele gerou disfunções na alma, ele precisa refazer este corpo espiritual e precisa de um novo nascimento, ele precisa da reencarnação. Nós podemos utilizar o livro Os Padrões Evangélicos, de Paulo Alves Godoy, e este escritor nos afirma que as pessoas normalmente estão preocupadas com a cura do corpo físico e deixam para segundo plano a cura da alma. Se nós soubermos de alguém que está produzindo curas ou fenômenos, será grande a multidão de pessoas que irá atrás desta pessoa, deste curador. Muitos podem ser curados, mas diante desta multidão será uma pequena parcela de pessoas que receberá a cura. Muitas pessoas que produzem a cura são sim pessoas de boa vontade, dotados de poder mediúnico, que são auxiliados por benfeitores espirituais que realizam curas apreciáveis. Mas não podemos esquecer que muitos são falsos médiuns, falsos profetas, são mistificadores e enganadores que se utilizam da credulidade para explorar a fé e até mesmo para enriquecer diante da fé de muitos. Nós sabemos que a lei de Deus é sábia, justa e misericordiosa. Todas as vezes que nós fazemos o mal para nós mesmos ou para os nossos semelhantes, nós infringimos a lei divina. E quando nós fazemos isso, nós estamos em débito com a lei,
nós precisamos de reajuste diante da lei. Portanto, não existe uma falta diante da lei, por mais insignificante que seja, que não necessite de um reajuste. Nós passaremos por consequências que serão inevitáveis e mais ou menos desagradáveis. Precisaremos nos reajustar, inclusive passando pelos mesmos métodos que foram utilizados por nós, nas mesmas proporções. Jesus disse: abaixa tua espada, Pedro, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus disse isso a Pedro porque ele, com a sua espada, arrancou a orelha de um dos guardas que estava ali para prendê-lo. Mas Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e curou aquele guarda. Nós, quando fazemos o mal para o nosso próximo, então estamos em débito com a lei. Consequentemente, precisaremos experimentar situações de reajuste. Todos nós passaremos pelo reajuste necessário e muitas vezes esses reajustes vêm em forma de sofrimentos, de dores e até de doenças. Portanto, por mais que se esforcem, muitos não podem ser curados, porque precisam abrandar o próprio espírito, precisam se purificar e se elevar diante da justiça divina através daquela situação desagradável. Jesus não curava a todos que o buscavam. No meio de imensa multidão, curou apenas uma mulher que sofria há mais de 12 anos com hemorragia, a mulher hemorrágica. Ela, que apenas tocou suas vestes, tamanha sua fé, dizia: se apenas tocar a sua veste, eu estarei curada. E neste momento ela sentiu que o fluxo de sangue cessou, ela realmente foi curada. E ele disse: minha filha, a tua fé te curou. Sim, as nossas dores e aflições são veículo para a nossa redenção. No Sermão da Montanha, Jesus também traz um trecho dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Naquela ocasião, Jesus peregrinava, levando as palavras de Deus, mas também as curas materiais. Ele chegava a atrair milhares de pessoas que buscaram a cura para o corpo físico. Ele chegou a reunir 5.000 pessoas, mas segundo este escritor, não passou de 100 as curas realizadas por Jesus, curas materiais. O objetivo de Jesus, na verdade, era a cura das enfermidades da alma. Mas para isso, Jesus realizava as curas materiais. Desta maneira, a sua fama se espalhou com rapidez. As pessoas procuravam Jesus porque queriam ser curadas. E quando as pessoas procuravam o Mestre Jesus, ele tinha a oportunidade de semear as palavras e ensinamentos que podiam curar a alma das pessoas. E esta cura era uma cura permanente e espiritual. A exemplo do que ocorreu com Maria de Betânia, Maria Madalena, Paulo de Tarso e Zaqueu. Foi uma cura que promoveu uma total transformação. Paulo de Tarso disse: não sou eu que habito, mas sim o Senhor que habita em mim. Tamanha sua conversão para Jesus. Ele se modificou completamente, passando de perseguidor para um de seus maiores difusores. Então, nós falamos que todas as curas que foram operadas por Jesus estão registradas no seu evangelho. Estas curas aconteceram possivelmente para pessoas que pouco a pouco foram despertando para as verdades espirituais.
Pouco a pouco já estavam sendo reajustadas diante da lei e já podiam apresentar uma conversão sincera. Este escritor, Paulo Alves Godoy, analisando os evangelhos e as curas materiais, chegou numa conclusão de que possivelmente entre 12 e 38 anos de sofrimento eram suficientes para promover esta cura, porque as pessoas estavam sendo reajustadas e podiam, por intermédio de Jesus, ter esta cura completa. Mas por que entre 12 e 38 anos? 12 anos por conta da mulher hemorrágica, 38 anos era aproximadamente a idade do cego de nascença. Então ele estabeleceu este tempo para que a cura acontecesse. Se analisarmos realmente os evangelhos, iremos perceber que tem uma certa conexão, uma certa verdade diante de tudo isso. Com isso, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós que temos infortúnios físicos e almejamos a cura material, muitas vezes deixamos de pensar no quanto é importante a cura da nossa alma. Nós que somos seres imortais, nós que um dia, inevitavelmente, iremos abandonar este corpo físico, tendo ele chagas ou não. Iremos para o plano espiritual e nem sempre nos damos conta do que temos para carregar no plano espiritual. Quando estamos doentes, procuramos os médicos e isso é correto. Procuramos as terapias alternativas e isso também é correto. Mas quantos de nós se dá conta de suas enfermidades morais? Quantos de nós faz uma análise e pensa, se o meu fígado está enfermo, é porque eu solto rispas a todo momento, dentro de mim é uma ira incontrolável. Será que o meu comportamento, a minha maneira de ser, a forma como eu penso ou me dirijo às pessoas, não é isso que está me agredindo? Será que a minha doença não está sendo produzida por mim mesma? Pela minha forma de pensar, falar e agir? Quantos buscam uma renovação integral e sincera, efetiva, diante do mal que habita em si mesmo? Busca o profissional, mas também reflete, pensa, investiga o próprio ser e tenta se realinhar, fazer uma higiene psíquica, uma higiene moralizadora para que possa se converter numa pessoa melhor. Existem muitas pessoas que já fazem isso. Muitas pessoas que vêm se curando de doenças chamadas incuráveis. São pessoas que estão em confronto com diagnósticos e prognósticos médicos que não conseguem compreender como superaram tais enfermidades, porque elas modificaram a sua forma de pensar, se realinhando consigo mesmo e também se realinhando com o Criador. Eu agradeço humildemente por este espaço que me foi ofertado para que eu pudesse realizar o trabalho em questão. Para que eu possa finalizar este trabalho de luz, eu peço licença. Agradeço, Senhor meu Deus, por mais este trabalho, por esta oportunidade nesta casa abençoada. Agradecendo ao amigo espiritual por todos as suas emanações, inspirações e imagens. Nós somos servos, agradecemos tudo o que recebemos da parte celestial. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz, gratidão a todos. Muito obrigada.